Só rapaziadinha, acabei de acordar da noite de ontem, velho. Foi crazy, mano. Foi de verdade crazy. Dá uma olhada no estado do meu cabelo, velho. Cara, ontem eu fui pra Shinjuku, né? Vamos contar a história toda, velho. Eu e o Rodrigo, a gente saiu cedo, porque, bom, eu não sei se falei isso no vídeo de ontem, mas ele queria sair ontem pra Shibuya cedo. Cedo, no caso, 10 da noite de ontem. Eu não tinha energia nenhuma pra isso, porque a gente tava na porra do Monte Fuji. Eu não ia tancar, tá ligado? Não tancava de jeito nenhum. Então, eu só dormi, mandei mensagem, cara, não vou conseguir, eu vou dormir. E bom, nisso... velho, daí nisso eu... Desculpa, velho, eu tô realmente em choque aqui, velho. Com as merdas que aconteceram. Bom, enfim. Nisso eu e ele, a gente saiu. A gente foi lá na Skytree, tirei várias fotos lá. É interessante que na Skytree de Tóquio, não é só a torre, tá ligado? Dentro da torre, embaixo, nos andares de baixo, é basicamente um shopping aquele troço. Então a gente ficou lá andando, rodando, conheci a loja do Pokémon, conheci a loja do One Piece, essas coisas assim, tá ligado? A gente rodou lá, vi várias coisinhas. A gente almoçou lá também, comemos um indiano. E daí depois disso, eu subi a Skytree, a gente separou. Ele precisava dormir, né? Porque acho que ele tava virado ainda. Então ele foi num café lá. E daí foi basicamente isso. Eu subi lá na torre, tirei várias fotinhas, achei bem legal. Experiência que tem que ir, né? Tem que ir na Skytree, tem que conhecer. Ver lá a vista de cima, tirar umas fotinhos. Basicamente isso. Daí depois eu desci. Depois que eu desci... O que eu fiz depois que eu desci, velho? Depois que eu desci... Eu lembro que eu saí... exato. Depois que eu desci, eu fui lá no templo de Tóquio. Acho que, se eu não me engano, é o único templo legal de Tóquio. Que é o Sensoji. Tá ligado? É o, se não me engano, o único templo de Tóquio. Fui nele. Bem legal, mano. Bem legal. É um templo bem bonitinho mesmo. Só que eu acho que de todos os lugares que eu fui aqui do Japão, era o lugar que tinha mais turista, tá ligado? Tava muito difícil de andar por ali, de se locomover e coisa assim. Mas de qualquer forma foi bacana, foi bem legal. Que mais? Daí eu tirei umas fotos lá, achei o templo legal. Tem que ir também, é um templo bem bonito. Em Tóquio vai ser provavelmente o único templo que se tem pra ir pra fazer coisas, tá ligado? Então, vale a pena ir. Esse que é o ponto, vale a pena. Vale a pena também. E lá foi a vending machine que eu encontrei lá mais barata que eu achei no Japão inteiro, velho. Tinha Pocari Sweat por 140 ienes, velho. Cara, que loucura, já pensou? Insano, velho, insano mesmo. Mas velho, foi isso. Daí, cara, depois disso, eu voltei pra Skytree porque eu queria comprar umas roupinhas, tá ligado? Comprei umas roupinhas pra mim. E foi isso, eu comprei umas roupinhas lá. Comprei na Uniqlo, que é uma loja japonesa. O preço foi bom, foi tipo 60 euros todas as roupas, tá ligado? Então foi bem bacana. Daí foi basicamente isso, cara. Ali de tarde, né? Depois de ir pra Uniqlo, a gente decidiu. A gente meio que se separou, velho.
porque o Rodrigo queria tomar um banho, né? E pra isso ele decidiu ir num onsen, no caso numa Santo, já expliquei aqui a diferença, foi numa onsen. E aí eu voltei pra casa. Precisava carregar meu celular, que ia ser um dia longo, e também precisava... Era carregar o celular, o que mais que eu precisava fazer, velho? Tinha 2 objetivos nisso. Enfim, era carregar o celular e guardar as coisas aqui, basicamente, né? Que eu tava carregando uma sacola. Eu vim a pé 30 minutos lá da Skytree até meu hotel. Eu tô em Asakusa. Não sei se eu falei. Tô em Asakusa. E daí, cara, foi isso. Depois disso, eu carreguei o celular. A gente se encontrou em Akihabara. Lá em Akihabara, de novo, as estações aqui no Japão são muito complexas, né? Muito confusas. Porque eu saí numa estação na linha branca de Asakusa, só que não era a estação da JR. Era basicamente uma estação, acho que é a estação de Tóquio, tá ligado? E o Rodrigo saiu na estação do JR. Então, tipo, pra eu... Eu saí por uma saída, não tinha muito bem como sair pra JR, se eu não me engano. Ou sei lá, eu não... Basicamente a gente também não se comunicou direito, então eu não sabia que era pra ir pra JR. Então eu saí da estação, dei toda a volta, aí ele mandou a localização, quando eu dei a volta eu entrei lá dentro. Porra, cara, foi papo de 20, 30 minutos só pra eu conseguir sair pro outro lado, tá ligado? Era tipo, sair de um lado, eu precisava chegar do outro lado, papo de 30 minutos pra fazer isso. Era muito enrolado ali, mas enfim. Depois disso, cara, a gente foi para um Made Café. Exatamente. Eu e o Rodrigo fomos num Made Café. Eu confesso que eu queria... Eu queria uma experiência que supostamente fosse cringe, tá ligado? Porque na verdade eu achava que era. Made Café, na minha visão, era pra ser cringe. A gente encontrou o Made Café que tinha a melhor nota, vamos dizer assim. E... Cara, tipo assim, a melhor nota, mas também, tá ligado? Não, eu digo que não foi cringe o suficiente, velho. Eu achava que ia ser super cringe. É que já é cringe só pelo fato das mulheres estarem de maid, né? Já estarem de roupinha. Mas da mesma forma que isso é cringe, tá ligado? Tipo assim, é meio que normal, velho. Porque tu entra lá esperando muito, não é muito, é só um café, tá ligado? É um café. Só que a merda é que tu tem que pagar muito por uma hora. Era 3.600, a gente só podia ficar lá dentro uma hora, bebendo, coisa assim. 3.600 all you can drink. E, cara, em uma hora só, tá ligado? A gente, obviamente, como um bom brasileiro, a gente queria fazer o valor valer. Então a gente ficou bebendo lá que nem maluco. Bebeu um monte de drinkzinho. O Rodrigo bebeu 3 quilos de cerveja. Eu tomei uma porrada de drink diferente. Os Fallen Angel, essas merda tudo. Era engraçadinho, porque toda vez que a gente pedia bebida, elas chegavam lá e aí elas faziam, acampar, tá ligado? Não sei o que, era engraçadinho. Depois disso a gente também viu um show delas. Eu acho que tem que pagar pro show, tá ligado? Acho que algum dos caras lá pagou pro show delas. Outra coisa interessante, cara, é que... Não é bem interessante, né, mas, mano? Só vai esquisito nesses meios de café, né, cara? Tipo assim, os japoneses locais que vão pra isso são muito diferentes, velho. E... A gente viu algumas mulheres lá também, mas eu acho que eram turistas, tá ligado? Coreanas. Tiraram foto com as maids e tudo. Elas estavam experienciando, né, o maid café. Eu também tirei foto com as maids. A gente pagou, tinha que pagar pra tirar foto, mano. Era 880. Eu tô até com a nota aqui. 880 ienes pra tirar a foto com elas. Tiramos a foto com elas, eu tirei. E foi engraçado, quando eu fui tirar a foto, cara, eu queria tirar uma foto normal, segurando o ombrinho dela, né? Assim, tá ligado? E não podia. Ela falou, no touch, sorry. Aí eu, claro, respeito, tudo bem. Cara, porque imagina o tanto de esquisito que chega lá e tira foto com elas. Meu, se libera o touch, velho,
Cara, o tanto de esquisitice que esses caras devem fazer, cara, deve ser sobrenatural, tá ligado? Então tá certo elas de não, tá ligado? De não liberar essa sacanagem. E é isso. E aí foi engraçado, porque daí eu apontei pra ela e ela fez o joinha. Ela até perguntou, foi engraçado que ela até perguntou qual pose eu faço. Ah, que pose que eu faço? Aí eu olhei pro Rodrigo, que pose ela faz? Aí ele, dois joinha. E aí ela fez os dois joinha, ficou engraçadinha a foto. Depois eu vou postar, que a foto ficou fofinha, tá ligado? E daí foi isso, meu. É... Enfim, cara, foi uma experiência, eu digo, até normal, velho. Talvez num meio de café pior. É que, cara, a última vez que a gente tentou entrar no meio de café, não foi uma experiência. Não foi nem interessante, não tava nem agradável pensar em entrar. Porque tinha o chefe safado, vagabundo ali na frente, tipo, enchendo o saco da mulher que tava segurando o cartaz, tá ligado? Só essa ideia de ter um chefe enchendo o saco das minas de maid, não, mano, não me agrada nem um pouco, tá ligado? Nem um pouco. E, bom, eu não queria, eu não queria entrar lá. Mas esse aí não tinha o chefe. Pelo menos ele deve existir, né? Mas ele não tava lá. Então, foi menos pior nesse sentido. Mas, cara, foi uma experiência normal, de verdade. Não muda nada, tá ligado? Tipo, ir ou não ir, eu acho que não muda nada. Mas eu acho que seria bom ir. Se veio pro Japão, acho que é bom ir pra ver, tá ligado? Pra ver qual é que é. Querendo ou não, é cultura, né? Tipo, o japonês, ele gosta dos meios de café, ele vai. Então, se faz parte da cultura, se tem gente que se envolve, se tem comércio, eu acho que tem que ir, tá ligado? Só isso, foi uma experiência, eu digo, até normal. Tirando o fato das minas estarem The Maid e terem, tipo, alguns momentos que elas fazem uma brincadeirinha lá dos poderzinhos, mero mero love, não sei o que, kanpai. Tirando essas coisas, normal, tá ligado? Normal. E caro, entretanto, caro. A gente pediu, tipo, umas batatas fritas. Cara, no fim, eu, Rodrigo, cada um de nós, basicamente, pagou 30 euros. Eu acho muito caro, velho. Muito caro, tá ligado? Mas é a experiência, tem que ir, tá ligado? Nesse sentido, tem que ir. E, cara, eu acho que eu vou gravar uma parte 2 agora, pro vídeo não ficar tão grande. E é isso, deixa eu gravar aqui.